No último treino, Ryan foi quem ocupou a ponta direita do ataque da seleção brasileira. A confirmação do time, mais uma vez, deve ser feita na pré-eleção, cerca de 3 horas antes do jogo. Mas as atividades em campo já deixaram sinais aí da preferência de Ancelotti. É o que acontece, tem acontecido isso antes dos jogos da seleção brasileira. Então, na pré-eleição, os jogadores sabem os jogadores que serão utilizados, né? Inclusive, ele abriu a entrevista coletiva ontem em Miami. A seleção brasileira demorou para chegar em Miami ontem, problema devido ao clima, né? O problema no voo para a chegada da seleção brasileira, então demorou um pouco para ter entrevista coletiva. E quando aconteceu, o Carlo Ancelotti não trouxe ali a escalação oficial, mas ele deu indício na pergunta do PVC que o Ryan é aquele cara para alargar o campo, né? Para dar um pouco mais de amplitude, para tentar abrir o espaço pelo meio, visando que a zaga da Escócia é uma zaga muito pesada. Então, ele deu indício que o Ryan tem essa característica. Então, esse foi o principal indício na entrevista coletiva, que o Ryan tem essa característica de abrir o espaço, ampliar o campo do lado direito e aí para abrir o espaço no meio-campo. Então, esse foi o indício que deu o técnico Carlo Ancelotti ontem na entrevista coletiva. Ou seja, o Endrick não começa jogando, né? Muito provavelmente. O Neymar vai estar à disposição, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. E o Ryan no lugar do Rafinha. A gente tem a escalação para colocar? Tem a escalação. Então, o Cowboy nesse momento está colocando ali imagens do treinamento da seleção e agora a escalação. Então, qual que é o provável Brasil hoje, Sgrilles? Com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, aliás, Douglas Santos e Casemiro, que tem um cartão, mesmo assim vão pro jogo, não, né? Serão preservados. Dois cartões deixam o jogador suspenso, certo? Isso, e pro mata-mata, os cartões serão zerados. Aí no meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, o Ryan aberto pelo lado direito, o Vinícius do lado esquerdo e o Matheus Cunha com 2 gols na competição. Ele fica mais centralizado. E aí, Marcos Costa, o que você achou dessa escalação do Ancelotti? Te agrada? Eu sei que você gosta do Endrick, assim, mas bacana ver o Ryan, de repente, ganhando vaga como titular? É bacana. Eu acho bem legal, é um menino promissor. Estávamos também pedindo, que o coro pelo Endrick foi muito maior, muito mais forte, mas todo mundo também falava, o Ryan tá pedindo passagem, tá querendo mostrar serviço. Ele entrou, ele não foi bem, isso é verdade, mas ele entrou num jogo já em andamento e estreando numa Copa do Mundo. Então aí sim você tem que entender a ansiedade, você tem que entender que a perna pode pesar um pouquinho mais, ele precisa se habituar, ele vai estar muito mais preocupado em mostrar primeiro para o técnico, isso é natural, que ele tem condições, do que de fato jogar aquilo que ele sabe, né? Ele quer primeiro cumprir as funções que o técnico pediu para que ele tenha uma continuidade. Acho que cumpriu, né? Porque o Ancelotti elogiou bastante ele é um menino de qualidade, a gente sabe disso. Na minha opinião, seria o Luiz Henrique, tá? Acho que nós falamos isso ontem aqui, acho que foi consenso, não sei se o Bernardo também pensa igual, por ser um jogador um pouco mais pronto do que o Ryan. Mas também é verdade que o Luiz Henrique, às vezes que saiu como titular, não performou. Ele sempre foi bem entrando, assim como o Ryan foi bem por 2 vezes entrando e quando começou jogando, não foi bem. Então, assim, acho que aquele 6 por meia dúzia... Aqui no chat, o Anticlubismo, ele coloca o seguinte, faz um superchat, ele fala, pelo mapa de calor, Luiz Henrique recompõe mais do que o Ryan. Mas você não acha que, de repente, é por isso que o Ancelotti está escolhendo o Ryan? Porque a Escócia é uma seleção que, historicamente, é mais defensiva, fechada. Então, ele está priorizando não quem recompõe melhor, talvez o Luiz Henrique fosse escolhido, mas sim quem tem mais essa capacidade de quebrar as linhas adversárias. Sem dúvida, até porque o Danilo vindo ali como um zagueiro pela direita, né, ele vai estar bem mais protegido e o Ryan vai ter essa liberdade para atacar mais do que por um atacante ali pela direita, que seria o Luiz Henrique, se a gente colocar o que a gente tá pegando, tá? O Luiz Henrique para voltar mais. E é isso, acho que você foi no ponto certo, porque a Escócia é um time defensivo. A Escócia estava perdendo de Marrocos e não abriu mão da defesa. Ela continuou postada ali atrás, segurando o resultado, pensando provavelmente em se classificar como um dos 8 terceiros dessa primeira fase, por conta de saldo de gols, enfim. E não vai ser diferente contra o Brasil, obviamente. Eles não virão para ataque. Eles vão esperar o Brasil atacar, e aí nessa, acho que o Brasil não precisa se preocupar tanto
com a defesa. Tem que se preocupar um pouco mais com o ataque. Eu gosto do Ryan como titular. O anticlubismo, ele também mandou outra mensagem que eu não consegui decifrar aqui, porque teve um erro, peço desculpa. Eu vi também ali não... Ele fala, se o Hendrick, acho que é entrar na partida e o Brasil perder, o que falarão? Aí a gente tem que esperar o jogo acabar. Aí no outro dia você volta aqui amanhã, espero que não aconteça do Brasil perder, espero que aconteça do Hendrick entrar, mas aí a gente fala desse jogo. Muito obrigado pelo superchat. Ô Bernardo Veloso, você é um pachecão de carteirinha, não esconde ninguém, né? Não. Você ama a seleção brasileira, você é corintiano fanático, mas você consegue, você falou outro dia no Mord, que torce mais pelo Brasil... Não. É demais? É forçar a barra? Não, mas se aproxima. Pau a pau. O que eu torço pela seleção, não. Chega perto. Tenho muito carinho mesmo pela seleção brasileira. Eu torço em amistoso, já falei disso já. E sobre as... O que você achou dessa escalação do Ancelotti aí? Você acha que ainda tem muito jogador contestado ou o Ancelotti já tá chegando numa formação assim... que não dá pra... Beleza, é o Danilo mesmo que tem na direita, é o Douglas Santos na esquerda, é o Casimiro de primeiro volante, ou você acha que ainda tem muito jogador aí que poderia sair do time? Eu acho que a essa altura do campeonato, não. Geralmente, em Copa do Mundo, quando se mexe nesse momento, é um jogador que você tira, dois, assim, indo muito longe na ousadia. Então, eu não acho que ele vai mexer muito, não, dentro do que ele tem. É aquela história dos homens de confiança, né? Eu achei que o Ryan, no último jogo que ele entrou, ele tivesse passado pra trás na fila, sabe? Tipo, eu via ele realmente naquele momento... Ou seja, não aproveitou a oportunidade, como poderia. Exatamente. Eu já via ele como reserva imediato do Rafinha, mesmo pelo menos dentro da ótica do Ancelotti. E pela última partida que ele fez, ele entrou mal no jogo, ele não entrou no jogo. Eu achei que ele tivesse pulado pra trás na fila, mas aparentemente o Ancelotti não levou isso em conta, não. Se ele entrar com ele jogando hoje... Ele segue ali como reserva imediato do Rafinha, isso fica claro. Mas eu, assim como o Costa, eu gostaria de ver o Hendrick jogando. Eu gostaria de ver o Hendrick nessa posição. Mesmo não sendo realmente a função dele, ele atua bem por ali. Gostaria de vê-lo ali. No Lyon é por ali que ele estava jogando, inclusive. Eu acho que cada vez mais essa é a posição dele. Que é pela direita, cai pra dentro. Ele também joga um pouco mais centralizado, também ele tem essa capacidade, né? Mas enfim, eu entraria com o Hendrick. E na minha cabeça... Depois do último jogo, nessa fila tava o Luiz Henrique ainda. Falei, mano, o Ryan foi muito mal, ele pulou pra último na fila, mas não. Aparentemente, o Mister, ele tem outros critérios aí que não os últimos jogos, né? O último jogo, ele não vai levar em conta. Que eu acho bacana. Não queima o cara. Acho que se você não foi bem em um jogo... É que se o Luiz Henrique estiver dependendo dos treinamentos, você já viu ele fazendo treinamento como que é, Bernardo? Eu já vi os memes. Ele é todo desengonçado, né? Mas o Luiz Henrique, talvez, ele tenha se consolidado na cabeça do Ancelotti como um jogador para decorrer da partida, não para começar o jogo. Não teve nenhum jogo que o Luiz Henrique começou e que ele foi bem. Você não acha que isso pode pesar um pouco também? Eu acho que pesa muito, porque além do cara não desenvolver entrando, você ainda tem uma arma no banco, pelo menos na cabeça do Ancelotti. Se ele coloca o cara pra entrar, o cara não vai bem, ele não só tem um cara que não tá indo bem no primeiro tempo, como ele perde a arma pro segundo, né? Então são dois critérios que fazem com que o Luiz Henrique nem seja cogitado nesse momento, pelo visto. Mas vocês não acham que hoje o Luiz Henrique é uma figura que o Denilson era em 98 e 2002? O cara que quebra linhas, que já pega a zaga cansada, que é o cara do drible fácil, que é o cara que vai abrir um pouco de espaço na seleção brasileira. Eu vejo o Luiz Henrique com as mesmas características, por exemplo, do Denilson. Você pode falar assim, o Denilson era mais habilidoso, ou o Luiz Henrique é mais habilidoso. Mas eu acho que questão de característica é muito parecido. Entra e já pega uma zaga cansada para abrir espaço. Mas o Denilson, vocês não acham que ele, assim, pra mim, o Denilson, ele teve muito mais grife do que foi como jogador. Sim. Né? Eu não acho, ele não era um jogador ruim, ele tinha habilidade, ele tinha velocidade, ele driblava, mas ele tinha um status, porque ele foi vendido ao Real Betis, maior transação na época do futebol brasileiro, etc., uma fortuna. Então ele foi vendido assim como se fosse um grande craque mesmo, top de linha do futebol mundial. E ele nunca foi esse jogador, tanto que na seleção brasileira ele nunca foi titular. Assim, em momentos pontuais ele teve chances como titular, tanto que na carreira dele, provavelmente o Denilson tem, sei lá, 40 gols na carreira, algo nesse sentido. Não tem muito, 1,5. Não tem muito mais que isso, né? Então, assim, eu não sei se é grande vantagem também pro Luiz Henrique ser comparado
ao Denilson, porque tem aquele lance dele contra a Turquia e é o que grande parte da população acaba se lembrando do Denilson, né? Mas você citou um ponto importante, que o Luiz Henrique tem um chute melhor do que o Denilson. O Denilson tem poucos gols, mas o Denilson era mais aquele cara para abrir o espaço, por exemplo, para um volante que vinha de trás, para outros jogadores do ataque da seleção brasileira. Era mais para ter para abrir espaço para outros jogadores jogarem. Agora já o Luiz Henrique, ele já tem um chute apurado. Por quê? Ele sempre traz para a perna esquerda para bater e ele tem esse chute com uma característica do chute do Luiz Henrique, vários gols assim com a seleção brasileira e também quando ele jogava aqui no Brasil. Então aí é um ponto que pesa a favor do Luiz Henrique do que o Denilson. Mas só que o Denilson foi vendido mais pelo futebol moleque irreverente. Sim, quando ele chega na Europa, ele tem que cumprir função tática, talvez não cumprisse dessa forma como o treinador pensava quando contratou o jogador. O que nós estamos falando é de funções, né? Esse que é o nosso papo aqui. E cada atacante tem a sua função. O Denilson foi importantíssimo na função dele. Ele entrava para aquilo mesmo, ele entrava para puxar a atenção dos defensores, para driblar, para quebrar linha, para abrir espaço para os outros atacantes e os meias também chegarem na área com mais facilidade, com mais liberdade. Não dá para a gente esperar que todo atacante seja o goleador ou seja aquele ponta agudo que vai entrar na área para fazer gol. E acho que é muito disso que o Ancelotti está vendo no Ryan. O Ryan, e aí eu vou pedir desculpa, porque de fato eu não lembro, não sei se vocês lembram. Tá desculpado, Obrigado. Quando ele entrou, tava quanto o jogo? Já tava 1-0? Tava 2-0. Já tava 2? Já tava 2-0, tá bom. Porque uma coisa, e vocês sabem disso, né? Vocês, repórter de campo, quando vocês estão vendo o jogo ali, na percepção do campo, é uma coisa. Você tá vendo como um torcedor? Tava 2-0. O Matheus Cunha tinha acabado de fazer o segundo gol dele, né? Naquele passe do Vini Júnior. Aí, isso foi com 36 minutos. Com 40 minutos do primeiro tempo, sai o Rafinha e entra o Ryan. Então, e aí a percepção, ela vai mudando. Se você tá na televisão é uma coisa, se você tá na arquibancada é outra, no campo é outra, isso é meio óbvio. Então talvez o Ryan tenha cumprido taticamente aquilo que o Ancelotti quer para impor o esquema de jogo dele, que até agora não encaixou, que na realidade é o 4-2-4, não o 4-3-3. Ele tá vindo com o 4-3-3 de novo. Mas talvez seja um passo para trás para ele voltar para um 4-2-4 em breve, tendo o Ryan fazendo a função que ele precisa que um atacante faça ali na direita, sobretudo na direita. Por que eu falo sobretudo? Porque na direita ele perdeu todo mundo. Ele perdeu o Estevão, que era o titular lá, ele perdeu o Rodrigo, ele perdeu o Militão, ele perdeu o Wesley, ele perdeu 4 jogadores de confiança dele na direita. Então, assim, talvez o Ryan seja esse meio termo que vai encaixar naquilo que ele estava pensando com esses outros jogadores, Bernardo. É verdade, Costa. O Ancelotti ele perdeu a direita toda, né? E aí ele começa a ter que improvisar e apostar em segundas e até terceiras opções. Eu não tinha me atentado a isso, não. O fato do Militão, na sequência Wesley. Cara, faz sentido muito o que você falou. 4 jogadores. Estevão, né? Que era um jogador que... É o Rodrigo. Teoricamente, seria o substituto do Rafinha nessa situação. Se não fosse titular, né? Não sei.